Olá, eu sou Jefferson Barbosa. E eu sou Juliana Matos. E hoje a gente vai fazer algumas indicações de livros nacionais, porque nessa semana nós comemoramos o Dia Nacional da Literatura Brasileira. Antes de começar a falar dos livros, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar, porque isso nos ajuda muito a divulgar a literatura e, nesse vídeo específico, a literatura nacional. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para ele ficar barulhento, para você receber todas as nossas notificações de vídeos. E só adiantando, todos os livros que a gente falar aqui, o link para comprar eles vai estar na descrição. E se você usar um desses links para adquirir os livros, nos ajuda bastante aqui com o canal. E lembrando que se você comprar pelo link, o livro sairá ao mesmo preço para você, mas ajudará bastante a gente. Dia 1º de maio se comemora o Dia Nacional da Literatura Brasileira, em razão do aniversário de nascimento do José de Alencar. Então a escolha dessa data é uma homenagem também a esse autor. E ao contrário do que a grande massa pensa, a literatura brasileira contemporânea existe e está muito viva, não tem nada de morta nela. A gente tem vários autores desenvolvendo trabalhos, então a gente resolveu indicar alguns livros com alguns autores já falecidos, mas que na nossa opinião não são tão conhecidos quanto deveriam, e também muitos autores contemporâneos, para que vocês possam ter acesso a essa literatura brasileira que é viva, e não só de clássicos, apesar dos clássicos serem importantes, não é disso que a gente está falando. Justamente para começar com isso, a gente vai começar com um autor contemporâneo que publica seus livros de forma independente, que é o Leonardo Triandópolis Vieira, e esse aqui é o meu livro dele favorito, Outros Eram Apenas Ossos. Essa, inclusive, é a edição mais recente, o livro já tem várias edições esgotadas, e é um livro que brinca muito com essa questão do fantástico, do fantasioso, para trabalhar com temas importantes da modernidade. Eu gosto muito do Leonardo, porque eu acho ele um escritor muito corajoso, ele trata de temas que muitas pessoas evitam, e ele se posiciona, porque, como eu sempre penso, ficar em cima do muro também é um posicionamento político. Eu gosto muito mais dos autores que são transparentes nas suas obras, porque a gente sabe qual ponto de vista nós estamos lendo, e eu acho que essa é a melhor abordagem para o leitor. Então eu indico qualquer livro do Leonardo, mas principalmente Outros Eram Apenas Ossos. Eu vou indicar então um autor que é contemporâneo, que ainda está vivo, está inativa, que é o Daniel Galera. Eu gosto muito desse livro dele, Mãos de Cavalo. Inclusive, essa minha edição ela está autografada. Tive a oportunidade então de também tirar uma foto com o autor, que é uma pessoa, inclusive, muito gentil, muito aberta. É bom quando a gente tem a oportunidade também de conhecer os autores contemporâneos que a gente admira. É um livro muito bom, uma leitura fluida, então vale muito a pena vocês lerem. É um livro fininho, então vocês leem com bastante tranquilidade. Vou indicar agora um autor que infelizmente já é falecido, mas na minha opinião não é tão conhecido quanto deveria, que é o goiano José J. Veiga. Ele é aqui do nosso estado e ele é um dos grandes escritores que tratam o realismo fantástico nas suas obras. E para mim eu já li 6 livros dele, e esse é o que eu mais gosto, que é Sombras de Reis Barbudos. É um romance que vai tratar muito com esse aspecto ditatorial de governo, e eu acho que cabe muito com esse momento que nós estamos passando agora. Então é um livro assim que brinca muito com esse fantasioso para dar um aumento daquilo que a gente está vivendo na realidade. Então, se você não conhecia José J. Veiga, esse é o melhor momento para começar. Indo na mesma perspectiva que o Jefferson, de um autor já falecido e que trabalha muito bem o realismo fantástico, eu indico o Murilo Rubião. E a Companhia das Letras publicou essa obra completa do autor. É um livro que eu acho que eu já li umas 3 vezes, mais ou menos. Eu gosto muito. Incrível. É muito bom mesmo. É um livro muito complexo. A primeira vez que eu li foi durante o vestibular, em 2012. Mas depois eu li outras vezes, porque eu realmente gosto muito. A gente está devendo uma resenha para esse livro em conjunto, porque nós dois já lemos. É um livro muito bom mesmo, vale muito a pena. E essa edição foi do centenário do autor e foi publicada pela Companhia das Letras, então vale muito a pena ler. São contos muito bons mesmo. Eu vou indicar aqui agora um livro que eu li no Kindle, e um livro que me marcou bastante. Ele foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura, que é o Minha Sombra Cabe Ali, do Leon Idris. É um livro perfeito, assim, ele tem uma prosa extremamente poética. Para quem não conhece, o Leon também tem um canal aqui no YouTube que chama Interlúdios, e a forma como ele narra, como ele constrói os seus vídeos é tão incrível quanto os seus livros. Então, para quem não conhece, o Minha Sombra Cabe Ali, e principalmente as passagens que envolvem um dos meus autores favoritos, eu não vou falar qual autor que é,
porque eu vou dar spoiler, mas é um livro extremamente marcante, com uma prosa muito linda e que vale super a pena a leitura. E eu também vou indicar um livro que eu não estou aqui com o livro físico, a gente não encontrei na nossa estante, mas a gente tem. Porque como o Jefferson disse, a gente valorizar os nossos autores contemporâneos não significa que a gente vai negar o clássico da nossa literatura. Então vale muito a pena você ler O Curtiço. É um livro, a gente vai deixar os links aqui para você poder adquirir o livro, caso você tenha interesse. É um livro que nos mostra a animalização do ser humano, é um livro que, apesar de ser denso e trazer grandes interpretações, a leitura dele é bastante tranquila. Não é um livro grande, então é daqueles livros que dá para você ler e um dia que vale muito a pena essa valorização da nossa literatura clássica. Eu vou indicar agora o Resistência, do Julian Fuchs. É um livro, assim, que, como diz a tarjetinha aqui, foi o livro do ano, foi o livro mais premiado de 2016, ganhou o livro do ano de ficção no Jabuti. E é um romance incrível, sabe? É um livro que realmente fala sobre essa questão de resistência das memórias, dos traumas do nosso passado, e aqui no caso abordando um regime ditatorial. E eu acho que é algo que reflete muito esse contexto político atual. Então ter uma prosa contemporânea que versa sobre o que nós estamos falando é algo que traz uma aproximação muito grande com o leitor atual. Então, se você não conhece o Julian Fuchs, se você ainda não leu A Resistência, não sei o que você está esperando. Vou indicar um livro que já tem resenha aqui no canal, que é o Seara Vermelha, do Jorge Amado, que é um dos meus autores prediletos brasileiros. Eu gosto muito. Tem resenha aqui no canal de Seara Vermelha, de Gabriela Cravo Canela, acho que tem de alguns outros também, né? Tem A Morte é a Morte, de Quincas Berro d'Água também. Então eu vou deixar os links das resenhas aqui na descrição. Seara Vermelha foi o primeiro livro que eu li do autor. É um livro que nos mostra de forma crítica como que um sistema político, um sistema econômico pode influenciar de forma ruim, né, na formação do ser humano, como isso pode ferir as pessoas não somente psicologicamente, mas levando à morte física também. Então é um livro muito bom que eu super recomendo. Jorge Amado realmente é um autor muito bom. E que é um livro que, apesar de já ter passado-se vários anos quando ele foi escrito, ele ainda é perspectiva para a gente analisar a situação atual do nosso país. Eu também vou indicar agora um calhamaço de livro contemporâneo, de um autor que também se publicou independentemente, que é o Engrenagem Humana, do Diogo Cisne. Esse calhamaço aqui de quase 700 páginas já foi lido e resenhado aqui no canal. E para mim é um livro de ficção científica incrível. Ele traz vários contos e no final uma novela, e a forma como ele aborda o ser humano com essas narrativas fantásticas, a forma como ele escolhe esse mundo alternativo para realçar o que nós temos de pior e de melhor, torna a leitura espetacular. Então, se você está precisando de uma leitura que te tire da zona de conforto, eu indico Engrenagem Humana, do Diogo Cisne. Quero indicar para vocês outro livro maravilhoso de contos, que é o Livro dos Homens, do Ronaldo Corrêa. Essa é a minha edição aqui, é da nossa finada Kozak Naif, mas eu acho que vocês talvez encontram outras edições. É um livro muito bom. Ele também, por meio dos contos, ele analisa a natureza humana, ele analisa de forma bastante profunda, né? Apesar de serem contos, né? Então ser uma narrativa mais curta, ele consegue analisar a natureza humana por meio dos personagens e construir personagens extremamente complexos e não somente personagens rasos. É um livro muito bom mesmo, que vale muito a pena. Eu, sendo o amante de poesia que sou, e a Juliana também, a gente podia fazer um vídeo só indicando poetas contemporâneos, mas a gente escolheu esse livro Escuta, do Elcanaan Ferraz, que eu e a Juliana já lemos, e é um livro incrível. A poesia do Elcanaan é sensacional, até porque ele sabe do que está falando. Ele que organizou as edições do Carlos Drummond de Andrade e do Vinícius de Moraes na Companhia das Letras. Então é uma pessoa assim que tem um senso artístico genuíno, e algumas poesias aqui são muito marcantes. Tem uma poesia assim que eu acho incrível nesse livro, que me marcou muito, que é a Index, e inclusive eu leio ela na resenha que tem aqui no nosso canal. Então, se você quiser conhecer, clica aqui no vídeo aqui embaixo. É um livro muito bom mesmo, que foi publicado pela Companhia das Letras, e é um livro que tanto eu quanto o Jefferson gostamos muito e indicamos para vocês. Então essas foram as nossas indicações para vocês. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana de incentivo à literatura brasileira. E se você ainda lê pouco, conhece pouco dos nossos autores contemporâneos e clássicos, se abra a essa gama, esse acervo de literatura tão rico que a gente tem no Brasil.
E se você recomenda algum livro que ainda não tem resenha aqui no canal de literatura brasileira, use o espaço dos comentários para deixar suas sugestões, que a gente vai adorar ler esses livros e trazer esses vídeos aqui para você. Aproveita também esse momento para clicar num desses 2 vídeos que está aparecendo aqui e continuar nos assistindo, e também não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito.